Fala pessoal, beleza? Questão 4 da prova do CFSB 2 2019. A questão diz o seguinte: o professor quer verificar se um objeto maciço, que é esse Mzinho aqui, de massa M, é feito unicamente de uma determinada substância de densidade D0, beleza? Para isso ele pendurou numa mola que obedece à lei de Hooke, conforme a gente vê aqui à esquerda, tá? Na vertical por uma das suas extremidades e na outra colocou o objeto, ou seja, ficou pendurado e aqui na outra extremidade tinha um objeto. Em seguida, o professor mediu o módulo da força elástica F1. Então vai ter uma força elástica puxando para cima aqui e a gente vai chamar essa força elástica de F1. Tranquilo? Que a mola exerce sobre o objeto devido ao alongamento ΔX, ou seja, vai ter aqui um peso, certo? Desse objeto. E esse peso dessa massa vai ficar equilibrada com essa força elástica, vai haver uma deformação ligeira, que não interessa para a gente saber agora fazer os cálculos dela, certo? Considere que a mola e o objeto estão em equilíbrio estático no ar, ou seja, a força elástica 1 vai equilibrar a força peso e eles vão ficar basicamente ali em repouso, tranquilo? E a questão ainda fala que o empuxo sobre o objeto e a mola, nesse caso em que está aqui no ar, é desprezível, ou seja, o empuxo do ar é desprezível. Ainda que a mola e o objeto na vertical, conforme o desenho, o professor mediu um novo módulo da força elástica, agora chamado de F2, que a mola exerce sobre o objeto devido ao alongamento ΔX2, considerando o objeto em equilíbrio estático totalmente imerso na água de densidade igual a dA. Então, gente, agora a gente vai ter uma nova situação. A gente vai ter aqui à direita essa situação que está demonstrada ali. Vamos ter agora uma força elástica F2, ok? Teremos ainda, logicamente, o peso P, porque é inerente à massa da substância, do objeto que está pendurado. Só que a gente ainda vai ter mais um detalhe, a gente vai ter mais uma força, que para quem já estudou hidrostática, sabe que quando está totalmente imerso aqui no líquido, surge uma força empuxo para cima, e que a gente sabe que não vai ser desprezível esse valor conforme aconteceu aqui no ar. A questão continua dizendo que devemos considerar que a experiência foi realizada em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é g, ou seja, em ambos os casos nós temos aqui a gravidade agindo externamente, beleza? E é constante o empuxo da água sobre a parte imersa da mola é desprezível, ou seja, a partezinha aqui, ó, que está um pouquinho imersa dessa mola, ela tem um empuxo que é desprezível sobre a mola, não é desprezível sobre o corpo aqui, beleza? A gente ainda tem aqui que anotar que a questão coloca aqui que a densidade dA é a densidade do líquido e a densidade D0 é a densidade do objeto que está suspenso, tranquilo? E isso vai ser importante para a gente fazer os cálculos. Com isso, ele pergunta para que o objeto seja feito unicamente da substância, que é o que o professor está querendo verificar, com densidade D0 prevista, F2, esse valorzinho aqui, ó, da força elástica F2, deve ser, e aí qual dessas opções será? Bem, então para resolver eu separei aqui duas situações. A primeira, que é a figura da esquerda, que é quando o objeto está completamente no ar. E a segunda situação, quando ele está submerso no líquido, ok? Então vamos começar aqui pelo caso mais simples, que a gente já verificou que no estado de equilíbrio teremos o equilíbrio entre a força F1 e o peso. Então podemos dizer que F1 é igual a peso, certo? E podemos dizer também que essa força F1 é igual a massa do objeto vezes a gravidade. Além disso, pessoal, a gente lembra que a densidade de um objeto qualquer é igual a massa dividido pelo volume, certo? Então podemos dizer que a massa também pode ser representada pela densidade vezes o volume, tranquilo? Então vamos continuar. Massa igual a densidade vezes volume. Então vou substituir aqui, ó. Massa igual a densidade vezes o volume. Só que qual densidade vai ser aqui? Vai ser a densidade D0, a densidade do objeto, vezes o volume do objeto, vezes a gravidade, que é a constante para qualquer situação. Então já vimos qual a relação aqui de F1, tranquilo?
Agora, já analisando a situação aqui de quando o bloco ele é imerso no líquido, nós vimos aqui que temos a força 2 elástica e o empuxo para cima e o peso para baixo. Então, teremos aqui uma nova equação, F2 mais empuxo igual ao peso. Tranquilo? O peso vai ser o mesmo da situação inicial, certo? Porque a gente está diante de o mesmo corpo, beleza? Então, F2, vamos repetir aqui, mais o empuxo. Lembrando o empuxo, pessoal, o empuxo basicamente será a densidade do líquido, onde está ocorrendo ali a imersão, certo? O volume do volume que foi deslocado. Então, temos a densidade do líquido, que a gente já viu que é dA, vezes V, vezes o volume que foi deslocado, tranquilo? Que é o próprio volume do objeto de massa m, vezes a gravidade, tranquilo? E isso tudo vai ser igual ao peso, que a gente já viu, que é igual a d0 vezes v vezes g. Ou poderíamos colocar também, a gente já viu aqui na outra equação, que o peso é exatamente igual a F1. Então, posso colocar aqui, por exemplo, F1. Tranquilo? Podemos F2 mais dAVG igual a F1. Então, a partir de agora, vamos trabalhar com essa parte da equação aqui do líquido, ok? Então, temos F2 é igual a F1 menos, jogando para o outro lado lá, dA vezes V vezes G. Beleza? Então, a gente pode escrever novamente aqui F2 igual a F1. Para a gente ter algo parecido com o que está definido aqui, ó, nas opções, a gente tem sempre F1 multiplicando alguma coisa. Então, a gente vai colocar F1 em evidência e vai multiplicar por 1 menos dA vezes V vezes G. E para a igualdade ficar igual, vou colocar aqui dividido por F1, porque quando multiplicar aqui, vai sumir o F1. Tranquilo? Aí agora, pessoal, vem a grande sacada para a gente finalizar essa expressão matemática. A gente verificou aqui que tem algo muito próximo. A gente tem que trabalhar com uma questão, né? A questão demonstra que valores que são sempre F1 multiplicado por 1 mais ou menos dA sobre dO, né? A gente vê todos os casos aqui, então a gente tem que procurar escrever conforme a questão quer. E a gente tem que buscar essa solução. Dessa forma, pessoal, se a gente trouxer esse F1 desse lado da igualdade para o outro lado, dividindo, nós teremos V vezes G dividido por F1 vai ser igual. O D0 a gente vai colocar também separado, a gente vai jogar para o outro lado, aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então vai ser igual a 1 sobre D0. E agora verifica o seguinte, pessoal, a gente tem aqui, ó, VG dividido por F1. Aqui a gente também tem VG dividido por F1. Que tal se eu substituir esse VG por F1 por 1 sobre D0? Que essa é a igualdade que eu acabei de ver aqui. Dessa forma, pessoal, a gente vai ter aqui, para finalizar, vai ser F2 igual a F1 multiplicando 1 menos dA dividido por D0. Porque, na verdade, isso tudo aqui virou 1 sobre D0. E essa solução achada corresponde exatamente ao que nós vimos aqui na letra D.